Oi, pessoal. Tudo bom? Boa Olá, noite. boa noite. Oi. Tudo bom? bem? Tudo bom? Tudo, e vocês? Tudo jóia. Tudo tranquilo. Animados? Sim, bastante. Legal. Só falta o Caio. Caio e o Renan. O Renan já tá aí. Oi, Caio, tudo bem? Alô? Tô aqui agora. Opa! Gente, é o seguinte, quando a gente começar, eu vou falar os nomes de vocês três e os cargos, tá? Porque eu fiquei achando que ia ficar muito estranho se eu não falar nada, assim. Aí depois vocês se apresentam se quiserem melhor. Eu acho que a gente já tá online. É isso Não, aí. não, acho que não. A gente Vai? já tá online, tá valendo. Tá valendo, já entramos. Maravilha! Boa Ganhamos noite. 5 minutos. Já estamos online. Maravilha, gente. Boa noite, então. Boa noite. Começamos 5 minutos mais cedo. É. Sejam bem-vindos Boa. ao nosso bate-papo. Nós vamos falar hoje, então, de experiência do consumidor, experiência do usuário. E eu estou aqui com 3 convidados muito especiais. Eu sou Clarissa Biocchini, sou especialista em design de serviço e experiência do usuário. Queria agradecer o convite da Bayer. E vou apresentar rapidamente então, nossos convidados, depois cada um vai se apresentar e a gente começa o nosso bate-papo. Então, temos aqui Thiago Junqueira, que é o diretor de experiência do cliente da divisão agrícola da Bayer. Temos o Caio Poli, Head de Customer Experience da 99 para a América Latina. E meu amigo Érico Fileno, diretor executivo de inovação da Visa Brasil. Então, sejam bem-vindos, Thiago, Caio e Érico. Então, vamos começar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e aí vocês podem, na resposta, já falar um pouco do trabalho de vocês, falar um pouco mais desse trabalho de experiência do usuário, de customer experience que vocês fazem, tão importante hoje em dia nas empresas, né? Então, para começar, eu queria perguntar o seguinte, gente: o que é importante para determinar uma boa experiência do usuário na visão de vocês? Começando pelo Thiago. Thiago, o que é importante para você, na tua visão, para uma boa experiência do usuário, para a melhor experiência possível? E se quiser contar algum exemplo dos trabalhos incríveis que vocês estão fazendo aí na Bayer, que eu já sei bastante sobre isso. Legal. Essa ótica. Não, bacana. Valeu, Clarissa. Bom, eu acho que tem 2 coisas que são básicas ali na hora que a gente pensa em experiência do usuário. A primeira é conhecer o usuário, né? Na hora que a gente pensa em como que eu vou prover uma melhor experiência, eu tenho que conhecer com quem que eu estou falando, né? Quem é, quais que são os interesses desse usuário, quais são as necessidades dele, né? De forma básica, assim, é ter um olhar empático para o usuário, para o cliente que a gente está olhando. Acho que isso parece super simples, parece fácil até de fazer, mas é um super desafio, né? Você falou para dar exemplo, por exemplo, a gente tem, no nosso programa de relacionamento, uma plataforma de serviços super ampla, tem lá mais de 500 serviços disponíveis para produtor rural, e dentro da plataforma, às vezes, os próprios vendedores muitas vezes ficam perdidos, falam, tá, mas o que eu vou oferecer para esse cliente, né? O que vai fazer a diferença na hora que eu for ter uma conversa com o meu cliente, que eu tiver frente a frente com ele, que vai falar assim, vai ser o turning point ali da conversa, né? E se ele não parar e ouvir o que o cliente está falando para ele, não vai descobrir, né? Então, assim, ter esse olhar empático, conhecer o cliente é fundamental. Sim. E o outro ponto que eu acho super importante tem que ter a ver com o propósito da empresa, né? Ou a propósito da empresa, da marca, da startup que você está representando, ou que você é, no caso, tem que ter a ver com isso. Se não tiver a ver com a sua essência, não vai ser genuíno no final do dia, né? Se não tiver a ver com aquilo que você quer causar de impacto no outro, não vai ser genuíno, né? E você não vai conseguir gerar aquela experiência como ela tem que ser, né? Então, a gente sempre brinca, na Bayer, por exemplo, tem um grande desafio ali de como que a gente vai apoiar, no meu caso ali, olhando para produtor rural, por exemplo, como que a gente vai apoiar o produtor a prosperar, né? Se eu não estou conseguindo efetivamente levar soluções, que sejam inovações, seja serviço, seja a proposta de valor como um todo, né, que eu vou levar para o produtor, não tiver conectado com isso, eu não estou levando a experiência da Bayer no final do dia. Então, assim, acho que
ter empatia, ter um olhar um olhar que represente a marca que você está olhando é super importante para ter fundação, né? Para realmente conseguir refletir aquela experiência no final do dia. Perfeito. Muito obrigada, Thiago. Maravilha, vamos conversar bastante ainda. Caio, para você, o que é importante para determinar uma boa experiência do usuário na tua visão? Na 99. O Thiago já pegou tudo aí, eu não tenho... Não foi assim também, Caio. Tô brincando. Mas é porque, sabe que eu acho que as primeiras duas coisas que sempre vem na minha cabeça e que a gente tem que trabalhar, a primeira, mais importante, eu acho que é o propósito do porquê você faz isso, assim. Porque, se você não tiver o propósito, se não tiver genuinamente isso, é muito difícil fazer uma boa experiência do usuário se você não se preocupar de verdade. Porque uma hora, porque experiência, ela é muito, acho que, perceptível na consistência com que você faz as coisas. Né? E aí a consistência da empresa para fora, ela vem muito do propósito e dos valores da empresa, né? Porque no fim é por que e como ela vai fazendo essas coisas. Então, se você não tiver isso muito no propósito e no como, nos valores, acho que é difícil assim, você conseguir oferecer uma boa experiência. Acho que depois disso, acho que esse é o básico e fundamental. Isso é para qualquer empresa, né? Aí acho que eu concordo muito com o Thiago, assim, vem da marca, né? De como você quer se posicionar, porque você pode oferecer a experiência pode ser feita de várias formas e tem vários setores diferentes que oferecem aqui acho que são 3 exemplos, né? Experiências super interessantes de formas diferentes, com proposta de valor diferente e com benefícios diferentes, né? Porque o tema experiência é muito amplo. E depois, aí eu acho que as personas, né, conhecer o consumidor, depois jornada, depois você quebra para baixo como construir isso, assim. Perfeito. E da importância disso, acho que no fim é o resultado de negócio, né? Eu de verdade acredito que a experiência é a forma mais eficiente de se construir e crescer uma empresa. Só que ela é difícil de fazer, porque deseja muita coisa. Então, por isso que o pessoal vai perdendo no meio do caminho, assim, sabe? Mas acho que tem um valor gigante para a empresa que consegue fazer isso, para crescer de forma eficiente. Às vezes a gente acha que é um trade-off, né? Ou eu ponho dinheiro, ou eu ponho dinheiro para oferecer uma experiência, ou eu sou eficiente. Não é um trade-off, acho. Mas de fato é a melhor forma. Só que ela é difícil de ter consistência, de ter paciência, de entender as métricas. Então o pessoal acaba meio desistindo, às vezes, no meio do caminho, assim. Perfeito, muito bom, Caio, obrigada. Érico, para você, o que é determinante para você criar uma boa experiência do usuário na tua visão, com a tua experiência aí na Visa? Uma coisa muito importante como o Caio já, pegando até uma ponta aí com o Caio, exatamente estabelecer essa comunicação, né? Ou seja, a empresa está falando a mesma linguagem dos seus consumidores, né? E isso vem exatamente dessa construção exatamente da proposta de valor, né? E a proposta de valor da empresa, ela tem que, né, bater exatamente com os propósitos do consumidor, né? Então, a hora que você consegue conectar esses dois lados, você consegue construir uma linguagem única de comunicação, né? E tudo isso vem exatamente da experiência, né, que é a experiência vivida pelos consumidores, né? Então, ou seja, você estar continuamente conectada com seus consumidores, falando a mesma linguagem, conhecendo muito bem os seus consumidores, né? E aí, uma coisa que a gente faz muito dentro da Visa, pesquisa, ou seja, você ir lá, né, conhecer quem são seus consumidores, né, quem são seus clientes, entender, observar, ver, né, e traduzir exatamente, né, esses desejos, né, essas necessidades, esses problemas em soluções que façam parte do dia a dia dessas pessoas. E aí, né, essas soluções que são geradas é exatamente um conjunto, né, de produtos e serviços que vão fazer parte do dia a dia das pessoas, e aí a experiência é vivida, né? Então, isso é um ponto muito importante, assim, que no nosso trabalho junto à Visa é exatamente entender, né, esse dia a dia dos nossos consumidores e trazer essa experiência do dia a dia para dentro da companhia. Muito bacana, Érico, obrigada. Pois é, a gente está falando de universos tão diversos, né, aqui, né? Então, esse painel está composto de uma diversidade de negócios, né, diferentes, né, desde da tecnologia para agronegócio, né, 99, com toda a tecnologia de mobilidade, a Visa aí na vanguarda dos meios de pagamento.
E a experiência se tornou algo, né, fundamental para nós designers, e parece uma coisa, eu achei interessante o Thiago falou, parece uma coisa simples, né? É só uma experiência, mas é tão complexo, né? Como o Caio colocou, tem todo um processo, né, de mapeamento e enfim, de métricas, e se tornou algo assim central nas empresas, né? E achei bacana também essa questão do propósito que vocês trouxeram, que o Érico traz também de conectar com a marca, né? Porque, afinal de contas, como é que a gente conecta tudo isso se isso se tornou uma interface né, tão importante do consumidor com a sua marca, né? Como é que você traz a essência, né, e as questões relacionadas ao propósito da marca através dessa experiência, né? Muito legal. Então, continuando aqui, o que vocês acham... o que é importante hoje na experiência do usuário relacionado, falando um pouco agora puxando um gancho aí que vocês trouxeram, das marcas e das parcerias, né? Queria te perguntar, Thiago, para você falar um pouco da experiência de vocês nas plataformas, nessa plataforma que vocês têm, na Bayer, em relação a toda essa rede de parceiros, e como é que você conecta esses parceiros nessa rede, e aonde fica a experiência do usuário nessa conversa, né, com esses parceiros, o que é importante nessa escolha de parceiros, e qual o patamar da experiência do usuário que se torna fundamental nesse processo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu vejo que, assim, na hora que a gente... E essa é a parte onde começa a ficar rica a conversa também, né? Da gente falar de o que agrega, né, no final do dia, e para quem agrega, né? Eu acho que você está falando de parceria, quando a gente consegue construir coisas em conjunto, você consegue entregar um valor que é não só de uma marca, mas de uma outra marca também, e isso eventualmente ali deveria melhorar a experiência do cliente no final do dia, deveria melhorar ali a entrega de valor que ele tem, né? Eu acho que, pensando fundamentalmente, a gente sempre tem que olhar, assim, um lado mais transacional da conversa, que efetivamente tem que ter sustentabilidade, né? Não dá para imaginar a experiência como uma coisa fluffy, né, que não vai, de fato, trazer um resultado. Ela tem que trazer resultado, ela tem que trazer valor. O que é muito bacana, eu acho que é uma forma legal de fazer isso, é quando você consegue efetivamente fazer o ganha, ganha, ganha. Que, de novo, é outra coisa que parece legal, parece bonita, né, quando a gente fala, mas é super difícil de fazer, né? Você tem que realmente colocar um esforço para que você consiga achar parceiros de negócio que vão ganhar, você colocar ali como que você vai gerar valor para o seu cliente, como que isso vai gerar valor para a empresa, né? Porque, senão, de novo, não se torna sustentável investir em experiência e dar o foco da empresa para a experiência se você não consegue, ali no final do dia, traduzir isso ao longo prazo, né? Conta um pouquinho, dá um exemplo um pouco, Thiago, de como é que funcionam essas parcerias, só para tangibilizar um pouco para o pessoal. Legal, assim, dentro da Bayer, por exemplo, o que a gente entendeu se a gente quisesse ter experiências e realmente, assim, trazer um valor agregado para o cliente fora do produto super inovador. O cliente é o agricultor, né, Thiago? É isso. Exato. Então, se eu quero trazer alguma coisa ali para o agricultor que é a inovação do produto, eu vou entregar com o meu produto, mas só isso é suficiente no final do dia? Não é suficiente, eu quero também levar alguma coisa agregada com isso. Então, me conectar, por exemplo, com parceiros, que hoje a gente tem lá um parceiro que é, por exemplo, pode ser um agrônomo independente que está conectado ali dentro e está prestando um serviço de consultoria. Então, o produtor recebe, ele vai comprar o nosso produto, mas ele vai ter uma consultoria também. E essa consultoria pode ser desde uma questão agronômica até uma de gestão, por exemplo, ou uma conexão com um sistema que vai ajudar ele, que a gente tem lá a conexão com o Climate, que falou um pouco mais cedo aqui hoje, a gente consegue ter um sistema de gestão muito mais amplo da propriedade dele. Isso traz valor, né? Ele investe num produto, mas ele consegue ampliar isso. Eu acho que, assim, isso é importante na hora que a gente vai olhar para a experiência, porque se a gente for olhar só a parte transacional, eu fui lá e vendi meu produto, entreguei, tá bom, isso é bom para transação. Mas se a gente quiser pensar numa empresa que quer transformar, ou como que a gente quer transformar a nossa relação com o ser humano que está ali do outro lado, que é o cliente, no nosso caso o produtor, como você disse, a gente precisa levar alguma coisa que realmente inspire. Se a gente não focar, se a gente só focar na transação e não focar na inspiração que está por trás disso, de levar um serviço, levar alguma outra solução que vai ampliar o horizonte, a gente fica
fechado, né? A gente acaba não levando um valor tão amplo quanto a gente poderia, né? Perfeito. E isso é tão importante, né? Como o Érico trouxe essa questão da pesquisa, né? A gente só entende pesquisando, né? Então é pesquisa o tempo todo, né? Porque na hora que você acha que você entendeu o seu usuário, o seu cliente, tem uma tecnologia nova, tem algo novo que surgiu, no contexto dele, então você tem que estar sempre, né? Pesquisando e entendendo. Isso é uma curiosidade constante, né? Que a gente tem que ter no trabalho. Muito legal. Queria perguntar agora para o Érico. Conta um pouco, Érico, nesse universo, né, das transações financeiras. Como é que vocês trabalham com parcerias e com clientes e canais, né? É muito complexo esse universo das finanças e ele está totalmente em transformação há alguns anos já, né? Como é que você vê essa questão das parcerias e essas conexões aí com visão sempre do usuário? Conta um pouco para a gente como é que é o universo lá da Visa. É interessante, né, que esse ponto que você trouxe exatamente, né, que o conhecer, né, o nosso cliente, conhecer o nosso consumidor, né, de muita pesquisa, é importante também entender que a gente vive num contexto complexo, né, então, por isso que é recorrente a gente realizar pesquisa, porque entender, né, não significa que a gente já consegue cristalizar ali quais são os problemas, porque aí você gera uma solução, ao gerar essa solução já tem um novo problema, então fica num ciclo, né? Então, por isso que é importante, dentro desse contexto complexo que a gente vive, né, da sociedade, como a gente pós aí toda essa virada do século, é importante a gente entender que a gente precisa construir, né, um ecossistema, e esse ecossistema ele é muito importante dentro da Visa, exatamente porque a gente trabalha dentro do contexto de inovação aberta, né? A empresa é uma empresa que conecta várias pontas dentro do ecossistema financeiro, né? Então a Visa é uma empresa, é uma plataforma tecnológica que a gente conecta bancos, né, credenciadoras, a gente conecta e-commerce, a rede varejista, e aí dentro desse universo que a gente vem trabalhando nos últimos 5 anos, a gente também começou a trabalhar o universo de empreendedorismo digital, ou seja, as startups e fintechs. Então, a gente lança, há 5 anos atrás, uma plataforma de API, a gente abre um programa de aceleração de startup. Então, a gente começa a atrair atenção e trazer exatamente esses parceiros para desenvolver novas soluções, né? A gente sai de uma visão made by Visa, ou seja, né, feito pela Visa, para um contexto mais de enable by Visa, ou seja, a gente acaba se tornando um elo de conexão entre vários parceiros para o desenvolvimento de novas soluções, né? Então, é muito importante, e aí também frisando, nós somos uma empresa naturalmente B2B, e a gente faz essa transição para o B2B2C. Perfeito, né? Exatamente. Então, o cliente está lá no final, né? Mas... o cliente está lá no final, mas é importante entender que, assim, quando o cliente está lá realizando seu pagamento com um cartão, né, a marca Visa está ali, né? E ela vai junto, a marca Visa vai junto à marca dos nossos clientes, né? Vai a marca junto do estabelecimento comercial, junto à marca do banco emissor, né? Então, é super importante esse trabalho e essa consciência que a gente tem que ter no desenvolvimento, porque até recentemente, agora no mês passado, saiu o novo ranking, né, de 2020 das marcas mais valiosas do mundo, e a Visa se encontra na quinta colocação, né? Ou seja, nós somos a 5ª marca mais valiosa do mundo, né? Que é um estudo realizado pela Canta, né? Então, mundialmente, então é super importante essa preocupação nossa, né, de onde a nossa marca vai. Então, por isso que estreitar, conectar, estar bem, assim, afinado com os nossos parceiros é muito importante na construção de novas soluções. Muito legal, não, vocês estão fazendo um trabalho incrível, né, de conexão com startups e com o mercado, né, porque eu acho que tem que ter uma porosidade, né, uma maleabilidade para você entender o que acontece, trazer o que é relevante para dentro, né, e juntar com os parceiros que são importantes para poder apresentar a melhor solução para os seus clientes, né, como o Thiago falou também. Exato. E com certeza a marca está por trás de tudo, né, nomes como vocês, né, Bayer, Visa, 99, então assim, afinal de contas, é uma marca por trás disso tudo, né.
em setores tão disruptivos, né? A gente tinha um cartão, daqui a pouco não vai mais ter cartão, mas a bandeira está por trás, né? Então a marca é muito mais forte, mas a experiência se torna fundamental nesse momento, né? Com certeza. Muito legal. Caio, conta um pouco para a gente agora, assim, desse seu universo. A gente conversou um pouco ontem, né? Vocês estão fazendo parcerias e projetos muito interessantes aí na 99, com marcas também. Conta um pouco para a gente como é que é esse universo, esse ecossistema de parceiros aí na 99, como é que vocês estão enxergando essas parcerias e o que tem valor dentro desse ecossistema de vocês. Se quiser dar um exemplo também, é super bem-vindo, é sempre bom. Tá bom, boa. Primeiro, só num ponto que acho que o Érico trouxe, isso também mencionou de pesquisa. Sabe, acho que pesquisa é uma forma super importante de conhecer o cliente, e a gente só conhece o cliente, o Thiago tinha falado também, né? A gente vai tentando entender e tudo mais. Mas eu acho que essa é uma forma. Eu acho que tem outras, às vezes, que dependendo do business, principalmente B2C, que a outra é colocar o sapato do cliente. É meio velho falar isso assim, né? Mas a gente, de fato, se conectar com o cliente, porque às vezes a gente tende, nesse nosso ambiente, ainda mais depende da função, a gente tende a ficar muito focado mais em só pesquisa, e às vezes a gente não vai a campo para ver o que está acontecendo de verdade. E, honestamente, sim, tem muita coisa, no nosso caso, que é um negócio bem B2C, né? A gente é uma plataforma que tem motorista e passageiro, e agora com 99 Food a gente tem entregador, consumidor e restaurante. A gente só tem insights, ou muito dos insights vai de a gente vestir o sapato lá e conhecer frente a frente, assim, sabe? Conversar e entender. Então, acho que essa é uma outra forma também, né? Que acho que ela é adicional a pesquisa, mas é que às vezes as pessoas esquecem, né? Falar, não, eu fiz a pesquisa, eu já sei o que acontece. Acho que tem que ir lá e vestir o sapato das pessoas. E aí, nesse contexto, eu acho que as parcerias, elas têm que ser, eu acho que o Thiago falou que ela é mais difícil do que se parece, assim, para fazer bem feito. Primeiro que eu acho que ela tem que ter, como que eu acho que é o ideal, assim, né? Primeiro tem que surgir da dor do cliente. Então, e como que você entende a dor do cliente? Você vai conhecendo, vai vendo a jornada e fala, nossa, o meu cliente, ele tem, além da dor que eu resolvo, ele tem essas outras dores. Certo. Essas outras dores, não necessariamente eu consigo resolver. Certo. Mas eu tenho um poder, principalmente, acho que empresas do nosso tamanho, de plataforma, de eu consigo juntar muito cliente e trazer parceiros que estão muito interessados nos meus clientes, para oferecer algo que, de fato, seja muito traga muito benefício para o cliente final. Sim. Então, acho que é essa lógica de entender o que o cliente precisa. O Thiago deu exemplo lá, né? Pô, o agricultor vai precisar de um agrônomo, de uma plataforma, porque ele tem essa dor. Só que você viu na jornada, que a jornada do cliente não é só o que ele faz com você, é a jornada inteira. Então você abre a jornada do cliente para tudo que ele faz e não só o ponto de contato. Então quando o motorista dirige, por exemplo, na plataforma da 99, ele não só pega o app, liga o app e vai. Ele vai lá, ele alugou um carro, ele teve que colocar gasolina, ele tem que parar para comer. Isso é a jornada inteira. E aí você vai enxergando em vários touch points quais são os que você tem oportunidade de ajudá-los. E aí pode ser de várias formas. Pode ser você resolvendo o problema, ou pode ser você trazendo um parceiro. E aí a vantagem é que você tem um poder grande de negociação, porque você tem o time, a empresa para fazer isso versus cada pessoa e negociar. Sim. Só que aí qual que é o cuidado muito, muito importante? A parceria geralmente é muito legal para marketing, mas não necessariamente boa para experiência. Porque é legal para... Geralmente as empresas gostam de anunciar, mas não necessariamente elas se preocupam tanto com entregar o benefício e medir isso. Então é muito importante, né, como eles falaram, que assim, é entender bem, primeiro, você está conectando duas marcas, então entender com quem você está se conectando. Perfeito. Né? Tem que ser valores parecidos, tem que ter propósito parecido. Se não tem, não tem problema, mas não pode conectar, assim. A segunda coisa, na minha perspectiva, é fazer isso de forma sólida, né? Então entender se de fato está gerando benefício. Quando eu faço uma parceria, por exemplo, lá no com posto de gasolina para oferecer desconto, não é só para anunciar que eu estou oferecendo desconto. Eu fico depois medindo, ver se está sendo ajudando ou não. E se não estiver ajudando, o que eu posso fazer? Ou se não está sendo útil. E se não estiver sendo útil, eu paro de fazer. Então, acho que tem que pensar muito com o ponto de vista do cliente, de se a gente está gerando mais benefício ou não. E de exemplos, a gente tem tanto para cliente, né, consumidor final, tem a da Trident que a gente fez no ano passado, né, que a gente fez os chicletes lá junto com desconto, que foi super legal para aumentar o reach para as duas marcas. Conta um pouquinho, Caio. No Trident, né, você pediu você comprava um Trident, abria e ganhava um cupom. Então era super legal, porque assim, era bom para eles, era bom para a gente também, então foi super win-win. Marcas que se conversam, né, de tipo de approach. A gente tem várias agora, no momento de Covid, a gente fez um monte. Para motorista, a gente tem muita coisa. Então a gente tem a gente tem parceria de desconto em gasolina, tem parceria de aluguel
de carro, um monte de parceria que a gente já vai fazendo para diminuir custo de alimentação. Então a gente vai tentando encontrar os pain points e achar os parceiros que ajudam a gente a melhorar esse pacote para o cliente. Muito bacana. Obrigada, Caio. O que é interessante é que não existe um só usuário, né? Tem um usuário central que usa a plataforma, que é o cliente final, né? Como o Érico trouxe, mas você tem os outros usuários da plataforma, no caso de vocês é bem claro, né? Tem o motorista, tem o passageiro e tem o entregador, né? São atores que também usam essa plataforma e que também têm necessidades específicas. Cada um tem seus pain points muito diferentes, né? E acho que nos 3 casos aqui a gente tem ecossistemas bastante complexos, né, e distintos também. Muito legal. Nossa, tem muito assunto aqui para a gente falar. Temos aqui perguntas. Renan está mandando uma pergunta, eu acho que a Yolanda vai subir aqui. É uma pergunta sobre tecnologia, que é a bola da vez, né? Na verdade, sobre Big Data. É válido atrelar a jornada de experiência do consumidor ao desenvolvimento de tecnologias, principalmente Big Data? Acho que essa pergunta cabe no sentido da pesquisa, né, de dados que vêm o tempo todo. A gente vive num mundo onde os dados estão aí, né, as empresas digitais têm dados disponíveis o tempo todo, com certeza é o caso de vocês, e como que se usam esses dados a favor de uma melhor experiência do usuário, né? Como é que a gente faz o melhor uso deles, como é que a gente lê esses dados, né? Como é que a gente devolve essa informação em forma de um belo projeto, no sentido de um projeto de design para uma boa experiência do usuário. Então, vamos lá, quem quer responder primeiro? Tiago. Vai lá, Érico. Qual é a tua visão, Érico? Você deve ter muito dado aí chegando diariamente nas plataformas da Visa, né? Deve ser uma loucura. Não, é legal, porque aqui essa pergunta faz até uma conexão que o Caio estava falando, né? Ele deu um exemplo ali, né, de uma abordagem, de uma pesquisa qualitativa, né, onde o pesquisador, né, vai lá conhecer. Né, e essa pergunta aqui é exatamente como que a gente traz dados quantitativos, né, num fluxo recorrente grande. E é interessante ver que, assim, quando a gente fala em pesquisa, né, e aí pela abordagem centrada no ser humano, né, onde a gente vai lá, é importante a gente entender que existe a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, né? Então, o que a gente vem fazendo hoje como centro de inovação é puxando muito exatamente a parte da pesquisa qualitativa, né, como o exemplo que o Caio trouxe, mas, por outro lado, também a gente tem que trabalhar de forma equilibrada a pesquisa quantitativa. Certo. Ou seja, a gente lê exatamente essas informações que estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias da semana, né, porque é importante a gente entender que, assim, as 3 empresas que aqui estão, né, são marcas que estão conectadas com os nossos consumidores 24 horas, 7 dias da semana, então o tempo inteiro a gente também consegue ler essas informações. O que é importante aqui é saber equilibrar essas informações quantitativas com a qualitativa, porque a quanti, ela mostra muito o cenário, né, um panorama, e a quali a gente consegue aprofundar no tema, certo? Perfeito. Então, é importante trabalhar com essas 2 abordagens aí. E é muito como a bom. gente tem feito, é como a gente vem fazendo lá dentro da Visa. Perfeito, Érico. Super obrigada. Acho que essa é uma informação super importante, né, para a gente entender o consumidor. O dado quantitativo agora está na nossa mão, né? Mas o que a gente faz com isso se a gente também não usa isso através de uma pesquisa mais aprofundada, qualitativa, com mais né, informação aprofundada sobre algumas questões e quesitos importantes, né? Muito porque legal. a quanti ela traz o que né? O que é o problema. Aí a gente precisa entender o porquê, né? Ou seja, é o dado cru ali, né? Exato. É saber o porquê que isso acontece, né? Muito bom. E eu vejo que na hora que você colocou até, né, Clarissa, que a sustentabilidade de dados em si, no final do dia, é o que a gente está fazendo com isso, né? Exatamente. Estou conseguindo usar aquele dado que está acessível ali para efetivamente transformar a experiência do meu cliente. No nosso caso, por exemplo, a gente não tem um serviço que é digital, né? A gente até tem uma plataforma digital que está ali dentro, mas assim,
o dia a dia, o volume do produto não é digital. O produtor compra no distribuidor, pega ele fisicamente e leva para a fazenda dele ali para aplicar. Então, assim, os dados que vêm dali de dentro, o produtor ele me passa se ele quiser, né? É uma opção dele passar e compartilhar algum dado. Então, assim, primeiro, o bom uso do dado é mais importante do que nunca, porque, assim, para se tornar uma coisa sustentável, ele fala assim, não, eu vou te passar esses dados porque você está me trazendo uma experiência que realmente está melhorando a minha experiência como usuário, está me ajudando na minha tomada de decisão, está me trazendo algum tipo de conhecimento, isso é a chave, né? Perfeito. Dessa história toda, né? Então, eu acho que esse equilíbrio é muito importante, né? De novo, vai cair no ganha-ganha, né? Se é bom para quem está olhando para isso, quem está analisando, e é bom para quem está recebendo isso de volta, a coisa se torna sustentável no final do dia também, né? Perfeito, muito bom, Thiago. Porque os dados chegam, né? E o que você faz com isso, né? E o que você, como é que você filtra isso, né? Porque senão é uma avalanche de informação, né? Você se perde. O importante é a gente saber trabalhar com um banco de dados para não se tornar um bando de dados, né? Assim, Essa é boa. Mas isso é o que mais acontece mesmo, né? Que eu acho que é o maior desafio. O bando de dados é ótimo. Como é que é lá no 99, Caio? Conta aí. Esse eu não conhecia, mas acho que é a realidade, né? Isso descreve a maioria da realidade. Porque acho que tem um negócio da pergunta que acho que os dados eles têm que servir a alguma coisa, né? Acho que a primeira é as perguntas que eu quero responder, e aí os dados me ajudam a respondê-las. E às vezes a gente tenta só olhar, eu já vi várias conversas, precisamos usar os dados, tá, mas para responder o quê? Exatamente, a gente pega dado e fala, deixa eu fazer uma análise. Aí você quer responder o quê? E parece simples isso, tá? Mas claro. de experiência, a gente tem acho que versus até o caso que o Thiago estava contando, tem a diferença que o nosso produto, a nossa jornada ela é muito digital. Então a gente consegue, por natureza, já pegar muito dado. E aí, acho que tem talvez pelo menos dois pilares legais de pensar em como trabalhar. Um é responder as principais perguntas que você quer entender do seu cliente, e aí acho que concordo totalmente de dados é uma forma de, né, você tem dados, coloca o sapato do cliente, põe pesquisa, e cada um tem uma função diferente, assim, né, você põe o sapato para aprofundar, você pega dados para ver as tendências, faz pesquisa para entender coisa que às vezes você nem sabe e não está lá na plataforma, cada um tem o seu uso. E depois, uma coisa legal, muito legal que dá para fazer com dados, mas aí depende da jornada, é você mover um pouquinho de ser reativo para cada vez mais você ser preditivo na forma como você se relaciona com o seu consumidor. Então, quanto mais dados você tem, se você conseguir trabalhar isso, você consegue antecipar níveis absurdos de como você vai fazer. Então, assim, exemplo bem simples, tá? Na 99, você pega um app lá, você é passageiro, a gente, em geral, te recomenda uma rota. Ela tem muito dado ali para prever o que você acha que provavelmente você vai querer. O próprio Google, né? Você começa a digitar no Google lá, ele te recomenda a frase que você nem pensou ainda, né? Isso é muito bom, é uma experiência em outro nível, né? Então os dados te ajudam a prever, a ser preditivo, eles te ajudam a minimizar defeito, então ele tem muito uso, tanto para entendimento, quanto conectando com soluções, mas isso depende muito da jornada, né? Então jornadas digitais é muito mais fácil, acho que o Thiago falou, dá para fazer, mas é um outro tipo de desafio, dependendo da jornada. Mas você vê que todo mundo tem o seu desafio, né? Sendo ele pouco, sendo muito dado, acaba sendo quase que uma transformação cultural, né? Para saber usar isso Total, Thiago. Né? É isso, porque é uma nova forma de fazer pesquisa, né? Então, assim, não adianta também, é o que eu sempre digo também, quando você vai fazer uma pesquisa, você tem que saber o que você está pesquisando, né? Senão os dados não servem para nada. E qual é o objetivo dessa pesquisa também, né? Então, como é que você... E aí você vai olhar para esses dados de outra forma. Não, eu quero entender isso, eu quero entender isso agora, né? E de que forma os dados se tornam amigos e úteis, né? Porque senão você se perde, como o Hélio falou, o bando de dados, adorei. E eu acho que vocês trouxeram pontos muito bacanas de adequação, né, específica, e de saber aprofundar quando for o momento de aprofundar, de saber solicitar, e de saber usar, né, fazer um uso inteligente disso, que nas diversas situações onde vocês estão, de indústrias são diferentes, mas os dados chegam da mesma forma, né? Muito legal, gente, obrigada. Tem mais perguntas aqui que estão fazendo para a gente, eu esqueci até de mencionar o nome da pessoa, era Manuel Pedro, acho que tem uma outra pergunta agora sobre a questão da pandemia. Não sei se a Yolanda vai botar aqui. É isso. Quais os impactos imediatos, é a pergunta que todo mundo quer saber, né?
da pandemia na experiência do consumidor. Hoje, nas 3 indústrias de vocês, quais foram os impactos, ou se quiserem podem responder de forma mais genérica, assim, e tem pano para manga, né? Tem muito assunto sobre isso. Eu tenho muita opinião sobre isso, queria ouvir vocês. O que vocês acham? Quais são os impactos imediatos? Agora, né? Desde que aconteceu essa coisa em março, essa pandemia. Como é que tá? Com certeza no agrícola tem um impacto gigante, né, Thiago? Conta um pouco. Então, eu acho que assim, tem um impacto, e aí nesse fórum aqui é legal, porque acho que tem um impacto no consumidor e tem um impacto em quem está criando as coisas também. Né? No nosso caso aqui, acho que tem muita gente aqui de empresa, que tem também, programou muita coisa, acho que no nosso caso, a gente tem ali um hall de experiências que a gente oferece para o produtor durante o ano. Tem 12 experiências diferentes, isso vai desde de viagens, grandes eventos, levar, por exemplo, a gente tem Fazenda Modelo em Goiás, onde a gente leva para os produtores conhecerem a propriedade, quais são as melhores práticas de energia e tudo mais. A gente tinha tudo isso programado durante o ano, aquela régua que você olha e fala assim, nossa, esse ano muito legal, um monte de gente encantada. A gente tinha uma viagem para a Alemanha que a gente colocou para resgate logo no início do ano, deu acho que 1h30, viagem totalmente esgotada. A gente estava indo para a Expo 2020 em Dubai no final do ano, assim, tudo bonitinho. E aí? Então, assim, a gente teve que mexer. Eu acho que o ponto positivo é que no momento que a gente está vivendo, as pessoas, todo mundo compreende, porque nós somos consumidores também, acho que todo mundo aqui levou um pouco a dose de paciência, né, com o que estava acontecendo. Então, acho que isso, se eu puder falar dos nossos clientes, a gente teve uma receptividade, assim, de entender o momento que a gente está vivendo. Eu acho que teve um outro olhar, um segundo momento, que é o que a gente passou a viver, e que, de verdade, a gente estava falando de pesquisa, de aprender com o cliente, mas eu acho que tem muito da experimentação também dos nossos times e de como que a gente leva isso para frente. Acho que foi um momento muito criativo, onde alternativas começaram a aparecer, adaptações começaram a aparecer. Então a gente teve desde de eventos que eram físicos, e como esse, como a Campus Party, que é um evento físico, tem todo o charme de ser físico, mas que é online, e a parte de conhecimento, que é o que importa no final do dia, chegar nas pessoas, as interações acontecendo aqui nas perguntas e tudo mais, isso começa a acontecer. E eu acho que é bacana, porque começa a transformar a forma da gente pensar, mas se transforma para o cliente. E isso acho que tem muito a ver com o que a gente começou a falar lá no início de empatia no processo de relação com o cliente. Quando um começa a aprender com o outro e os dois estão aprendendo ao mesmo tempo, a gente passa por um processo de transformação juntos, né? E eu acho que isso é uma oportunidade para a gente conseguir se engajar melhor também com os nossos clientes, né? Muito bom. Maravilha. Como é que vocês veem isso, Caio e Érico? Com certeza tem um monte de comentários. Do nosso lado, acho que assim, o Thiago trouxe um ponto interessante. Quando aconteceu, a gente teve uma situação bem complexa, né, e inusitada, assim. Então, acho que o que a gente tentou olhar em três pilares, né, que é, primeira coisa, as pessoas do nosso time, os clientes e a sociedade em geral, né, então a gente também, e a gente viu muita empresa fazendo isso, né, de tentar se mobilizar e falar, pô, como eu consigo ir, porque é uma crise do mundo, né, assim, é um negócio gigante que está acontecendo. Então, como a gente consegue entender o nosso cliente, ajudar eles, e pensar na sociedade, assim, pô, a gente tem esse serviço, a gente oferece isso, como que a gente pode usar isso melhor para que a sociedade consiga passar melhor por isso, né? Então teve um papel social importante. E o terceiro foi o pacto de negócios em si, né? Que também acho que todo mundo teve de alguma forma, ou a maioria das empresas tiveram de alguma forma, né? Do nosso lado da parte de pessoas, acho que o Thiago trouxe um ponto interessante. Assim, primeiro, acho que é super complexo mesmo, né? Viagens marcadas, é muito engraçado, porque até os detalhes pequenos, né? O conforto de trabalhar em casa, né? São coisas pequenas que impactaram a vida de todo mundo, assim, né? Então é um negócio muito complexo, muita insegurança e tudo mais. Teve uma parte de como a gente mantém um time engajado e conectado, né? Nesse momento. Todo mundo com receio, e ainda mais assim, sei lá, quem tem filhos pequenos em casa, o desafio que é,
né, trabalhar com filhos pequenos que tiveram que sair da escola também. Então, acho que é de fato de se conectar com os seres humanos, né? Acho que as pessoas e as empresas tentaram ser um pouco mais humanas do que, em geral, às vezes a gente estava na tendência, e entender um pouco mais o lado. Então, a gente fez muita coisa que ajudou, acho que a gente ser mais humano e continuar reforçando os nossos valores. Acho que também é outra coisa que, em momento difícil, os valores aparecem, né? As empresas mostram muito o que elas valorizam. E, enfim, aí a gente acho que conseguiu trazer muito de valorizar as pessoas e também de valorizar os clientes e a sociedade. Acho que nesse momento, a experiência do cliente, ela vira fundamental. Ela não vira opção, assim. Porque você não, assim, de novo, você não sabe o que você pode fazer. Você não sabe como que vai reagir as coisas. Então, você só tem uma forma de saber isso, é entender o que está acontecendo com o seu cliente. É a única forma, assim, você não tem muito, não dá pra você continuar jogando o mesmo jogo. E aí você vai ter que fazer tudo que a gente acabou de falar, né? Entender o que tá acontecendo, entender a expectativa, entender como ele foi afetado. E aí eu só queria adicionar um outro componente. Você tem feito muita pesquisa, Caio, para isso? Assim, a gente faz bastante. A gente faz muita pesquisa. Pesquisa, muito escuta o cliente, a gente faz muita coisa o tempo inteiro, tanto com dados, tanto com falar com o cliente. A gente tem uma prática, só um parênteses rápido. Mudaram as demandas? O quê? Fala. A gente chama Let's Wall, que é esse daqui, o Wall é o nome do nosso time. Tá. Aí a gente, todas quinzena, a liderança do nosso time fala com os clientes por meio do Customer Service. A gente olha o Customer Service, né, o que está acontecendo. Então, hoje, por sinal, a gente teve o Let's Wall para ver o que estava acontecendo. Então, com várias formas diferentes, a gente captura. E aí, acho que o segundo ponto que acho que o Thiago trouxe, a parte da criatividade, acho que só adicionando, acho que a agilidade também. Né? Acho que ele é um pouco de entender o contexto e mudar rápido. Você teve que mudar a empresa inteira, o plano inteiro, em 2 semanas, assim, e não tinha muita opção. Quem não foi ágil, quem não entendeu o cliente, não se preocupou com as coisas certas e não foi ágil, tá perdendo isso daí. E aí as empresas, e aí acho que como empresa, acho que a gente tem que criar esse capability, assim, né? E assim, isso é para agora, mas é para os próximos meses também, né? A gente está ainda no meio do negócio, né? Então, é um fator externo que veio mudar tudo, né? E não só fisicamente, mas psicologicamente também, né? O medo que as pessoas têm, né? As paranoias, né? Imagino que numa empresa de mobilidade tem toda uma questão de limpeza, enfim, um monte de impactos, né? Que ninguém esperava. Você muda o seu negócio inteiro, assim, todas as projeções você muda, assim, para um negócio como o nosso, né? E assim, você busca oportunidades, né? Você fala, como nesse momento, eu acho que a pandemia, ela também reforçou reforçando aqui os valores, né, da empresa. Então, e a gente se preocupa com as pessoas. Então, assim, como nesse momento eu me conecto mais ainda com o meu cliente? Os clientes estão se preocupando em conexões, né, com as empresas. E acho que para quem se preocupa com experiência, acho que é uma oportunidade de reforçar esse valor e reforçar o cuidado que tem com os clientes. Mas é um momento difícil, assim, em qualquer cenário é super difícil esse momento. Com certeza, não, e vocês falaram de coisas interessantes, né? O Thiago trouxe o cliente, todos os parceiros sendo afetados, né? O consumidor final. Você falou de uma questão interna da empresa de se reorganizar, né? Então tem muito impacto. Conta um pouco, Érico, como é que isso reverberou aí para vocês na Visa? Mudou muita coisa? O consumo online aumentou para burro, né? Então, talvez seja o efeito inverso. Né? Na realidade, né, assim, uma régua desce e a outra sobe, né? Então, assim, a gente vem acompanhando os números, né? Então, por exemplo, todo o cenário de viagens, né, zerou, né? Ninguém viajou mais para fora, né? Então, ou seja, transações internacionais desce, mas por outro lado, né, transações de e-commerce crescendo. Né, é importante, a gente recentemente também, né, soltou uma pesquisa, ou seja, se não me engano, acho que 12 milhões de novas pessoas, né, começaram a transacionar no e-commerce, né, então, ou seja, novas pessoas também experimentando esse universo, novas experiências que, né, foram obrigadas, né, a se deparar com isso, né, na parte interna da companhia, a gente fez essa transição bem rápida, né? Todo o nosso dia a dia já estava adaptado para um cenário que a gente poderia trabalhar de casa e tudo mais. O time específico de inovação, a gente, em 2 semanas, a gente também fez toda a transição, né? Porque a gente realizava as atividades do Innovation Studio com atividades dentro do nosso espaço
espaço, né, que a gente tem ali no escritório da Visa, então muito baseado em atividades de cocriação, né, gente trabalhando, olhando, colando, rabiscando, todo mundo junto. Aí você vai para o online, né? Então a gente adotou uma ferramenta onde a gente consegue fazer as atividades online. A gente fez também uma mudança do que antes as atividades aconteciam o dia todo, né? A gente tem que dividir em sessões menores, porque 2, 3 horas, mais do que isso, assim, as pessoas começavam a ficar meio atordoadas, assim, então a gente faz atividades menores por dia, né? Mas aí ela se quebra, né, em mais dias durante essa atividade. E uma coisa importante que a gente fez também foi olhar para o problema em si, né? E aí uma coisa muito bacana, a Visa Foundation, na nossa área de ação social, assim, a gente trabalhou globalmente em doações, né, em países, exatamente para instituições, né, que dão apoio às pessoas que estão, né, sendo muito impactadas por essa pandemia. E uma outra atividade que a gente fez também aqui no Brasil, também, a gente olhou dentro da nossa rede, né, quem que era o elo mais fraco ali, era exatamente os pequenos comerciantes, né? Então, para isso, a gente montou todo um time multidisciplinar, onde a gente focou exatamente em criar soluções para facilitar e ajudar o pequeno comerciante, né? Então, a gente lançou uma campanha que tem uma plataforma que chama Compre do Pequeno, né? No backstage, a gente trouxe uma série de parceiros, e aí é muito legal, porque a gente conseguiu trazer exatamente startups e fintechs que foram aceleradas por nós, né? Então, a gente convidou essas empresas, essas startups, essas fintechs, a gente montou um pool de empresas com soluções, né, exatamente para oferecer para o pequeno comerciante ferramenta, né, um ferramental digital para ele poder exatamente o que antes ele realizava no offline, né, ou seja, na venda física, agora ele passa isso a trabalhar e transacionar no meio digital. Aí tem um site também, né, onde o consumidor consegue entrar e ver, né, exatamente o comércio, né, os comerciantes que estão utilizando, que estão na plataforma, e a gente acaba estimulando exatamente que as pessoas comprem, né, exatamente comprem do pequeno. Muito bacana, acho que também esse momento está trazendo coisas, né, tá incentivando a gente a olhar para outras coisas, né, e ajudar outros públicos, né, enfim, fazer coisas bacanas também, né, de conexão com a sociedade, tudo isso como você trouxe. E o Thiago também, enfim, todos vocês falaram um pouco sobre isso. Muito legal. Tem um comentário aqui que o Renan colocou, não sei se você quer botar aqui, Renan, sobre Vinícius Faião. Os desafios de conectividade que temos no Brasil pode ser considerado uma barreira para a entrega e mensuração de uma melhor experiência ao cliente, já que os dados são a maior fonte de insights. Eu acho que essa pergunta tem a ver um pouco, acho que você pode talvez responder, Thiago, com essa visão, né, do desafio da digitalização, né? Vocês também falam, o Eric também trouxe uma coisa de gente que não comprava online, não necessariamente não é digitalizado, mas de uma mudança de comportamento. Conta um pouquinho, Thiago, como é que é esse desafio hoje para a Baia de não conectividade ou de não hábito de estar conectado com toda essa tecnologia, né, que está disponível hoje para uma melhor... Eu acho que tem dois aspectos aí, né, olhando, acho que tem super a ver com aquela discussão que a gente estava antes sobre daquela outra pergunta de Big Data, né? Tem um lado que eu acho que é justamente o que a gente vinha falando agora, que é o hábito das pessoas, né, como que as pessoas estão habituadas a ter o costume de comprar online ou de usarem o celular, de darem opt-in para algumas informações e compartilhar isso também. E sem dúvida isso é hábito. E eu entendo que isso também é um processo de confiança que os usuários têm com as marcas, e vai voltar naquele outro ponto que a gente teve antes, né, de não só o processo de confiança, ele é construído através da experiência que a gente consegue entregar no final do dia. E o outro aspecto que eu acho que é interessante que ele coloca, que a gente está num país gigantesco, num país continental. A realidade que a gente tem no Itaim Bibi não é a realidade que a gente vai ter
lá no interior do Brasil, né, no interior do Mato Grosso. Isso seja via conexão por internet, seja várias coisas. É óbvio que isso está melhorando, eu acho que tem várias iniciativas super interessantes para fomentar a conectividade. A Bayer mesmo tem agora uma parceria com outras empresas onde a gente está fomentando esse tipo de conectividade, de levar isso com uma forma diferente para o interior do Brasil, mas é um desafio. Como eu acho que muitas vezes para o Caio também deve ser um desafio, para o Érico, talvez eu acho que já foi um desafio maior, hoje talvez seja um desafio menor pela tecnologia que tem, mas acho que para as marcas, de forma geral, é um desafio ainda, né? Sim, sim, super. Muito bom. Gente, nós temos 5 minutos para terminar, acabei de receber um recado aqui. Então, eu queria fazer uma pergunta final para vocês responderem, uma pergunta aí de visão de futuro. Qual é a visão de vocês sobre o futuro da experiência do usuário, ou da experiência do consumo, né? O que está na cabeça de vocês? Que visão é essa? Quer começar, Caio? Fala pra gente. O que você... Pô, essa eu já estava esperando, ela vai perguntar para o Thiago, depois para o Érico, eu fico pensando aqui. Então, Érico, quer responder? Então, Não, eu posso até falar. Sim, da tua visão mesmo, da tua... O que você está vendo, assim, né? O que vai acontecer? Também não precisa ser daqui a 50 anos, daqui a 5 anos já vai estar diferente. Então, assim, acho que é isso, a gente não tem ideia, né, do que vai acontecer, assim. Eu posso falar, acho que, das indústrias que eu conheço um pouco mais, até financeiro, assim, um pouco mais de mobilidade, de delivery, a gente ainda não tem ideia de tudo que pode acontecer. Eu acho que, vou fazer mais uma provocação, vai. Acho que um convite legal para quem tem a oportunidade, e não sei se todo mundo sabe, mas a 99 ela é parte do grupo da Didi, né, que é uma empresa chinesa. Para quem quer conhecer um pouco da experiência do cliente, acho que a China ela ajuda a dar uma expandida, principalmente para casos de tecnologia, de como está se usando a experiência do cliente, como está vendo. Acho que negócio de pagamento digital já é um negócio que foi 10 anos atrás, que já passou, e o Brasil, a gente usa muito dinheiro, né? O Thiago estava falando assim, a gente não conhece o Brasil, assim, sabe? A gente... E tudo bem, vários dos serviços a gente não faz para o Brasil inteiro, mas o Brasil ainda é muito diferente no Brasil inteiro, e a gente sente um pouco isso, né, quando a gente vai pelo Brasil com o nosso serviço. Então, acho que a gente acho que está no comecinho de revolução de tecnologia. Acho que tem várias coisas que vão mudar muito, tem coisas de regulamentação que vão mudar muito, acho que o Open Bank, várias coisas de mundo financeiro vai fazer com que as conexões vão mudar pra caramba, tecnologia, então quando você fala 5G, essas coisas vão fazer também, vão abrir, assim, um outro espectro de soluções que a gente vai poder utilizar. Então, acho que ficar atento e estar ágil para o que o cliente precisa, ficar ágil para ajustar isso, eu acho que é a coisa mais importante, porque falar o que vai precisar ser feito, pelo menos uma indústria como a nossa, é muito difícil de prescrever, né? O que a gente sabe é que, no fim, assim, a pessoa vai querer do ponto A para o ponto B de uma forma segura, econômica, tal. É isso que a gente vai estar trabalhando. Mas, assim, se isso vai ser porque o carro fez isso, o carro fez aquilo, está com o aplicativo dessa forma, é o nosso trabalho ao longo dessa jornada. Né? O uso inteligente da tecnologia a favor, né, de uma boa experiência, né? Acho que é isso, né? Muito bom. Obrigada, Caio. Vamos finalizar, então, Érico e Thiago. Fala um pouco para a gente, Érico, qual é a tua visão do futuro e da experiência do usuário? Olha, o que você acha que vai acontecer? Eu acho, assim, é uma das coisas que, inclusive, a gente já vem trabalhando para isso, dar o próximo passo exatamente nessa abordagem centrada no ser humano, né? Que aí é exatamente o que hoje a gente faz, uma cocriação entre, né, Visa e parceiros, a gente trabalhar exatamente nessa cocriação empresa com consumidor, né? Então, eu vejo que essa participação, né, como a gente já comentou aqui, né, que tem a abordagem qualitativa, tem os dados que a gente fica monitorando, eu vejo que o próximo passo não é só a empresa receber os dados, as informações das pessoas, e sim os clientes adentrarem as empresas e trabalharem, co-criarem exatamente as soluções que elas necessitem. Interessante. Né? Legal. Eu vejo que essa cocriação ela vai expandir exatamente, né? Dentro do design a gente tem, né, chama design participativo ou co-design, né? Ou seja, você projetar junto com o teu cliente, e eu vejo que isso vai ser uma tendência cada vez mais forte, assim, do consumidor participar exatamente do desenvolvimento da solução
junto Bacana. às empresas. Muito bom, e olhar mais para o consumidor e trazer ele mais para perto, né, em processos colaborativos. Uhum. Muito legal, muita possibilidade boa. É. Obrigada, Érico. Valeu. Tiago, qual é a tua visão desse futuro aí? O que você acha que uma visão acontece? muito similar aí, que é de personalização. Eu acho que no final do dia a experiência vai ser cada vez mais de cada um. E acho que tem um lado que é a tecnologia, obviamente, que a gente está falando, que vai ajudar isso, vai apoiar isso, vai conseguir trazer essa personalização. Mas eu concordo muito com o que o Érico acabou de falar. Eu vejo cada vez mais os consumidores, os clientes dentro da empresa, e na verdade eles criando a empresa, né? Eles criando a experiência deles mesmos, e isso se transformando cada vez numa coisa mais uniforme. Acho que no final do dia a experiência serve para isso, né? Para engajar, para conectar, para misturar, e a gente, daqui a pouco, o que é a marca, o que sou eu, né? Acho que esse é o desejável no final do dia, né? Da gente conseguir ter essa mistura de uma forma legal, de uma forma sensível para todo mundo, né? Então, eu vejo esse universo lá na frente de a gente conseguir trazer essa personalização na experiência do cliente. Muito bacana, que linda essa visão. As pessoas cada vez mais conectadas e participando desse processo, né? Porque, afinal de contas, o prosumer, né? Nós estamos aí já sendo ativos, né? E as marcas não são nada sem as pessoas. Isso também a pandemia trouxe, né, muito para a gente, assim. E o propósito das marcas. Então, só para fechar, eu acho que tudo que a gente falou aqui se conecta de certa forma, né? O usuário, a experiência, a pesquisa e como é que as pessoas participam desse processo, a importância dessas parcerias, né? E da complexidade desse ecossistema cada vez mais, né? Populado, né? Popularizado e com muitos atores, stakeholders envolvidos. Então, eu acho que trazer o usuário para o centro é sempre importante, a pesquisa e os dados se tornam fundamentais, e trazer ele para essa cocriação também, entendendo sempre cenários diversos, né? Porque a pandemia nos mostrou que a gente não pode prever nada, né? Então, claro que o futuro a gente não prevê, mas a gente, como designer, a gente está sempre imaginando coisas, né? Então, gente, foi um prazer. Super obrigada, acho que o nosso tempo termina agora. Agradeço pelo convite, novamente, a Bayer, agradeço o Renan também pela organização aí, pessoal da comunicação. Muito obrigada, Caio, pela sua presença, Érico, pela sua presença, obrigada, Tiago, pela presença e pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado, pessoal. Continuemos conversando aí. Boa noite a todos, obrigada a todos pela participação também, pelas perguntas que fizeram aqui pra gente. Foi um bate-papo ótimo. Beijão para vocês. Boa noite, Bom pessoal. evento a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.